Fala meus brothers e minhas sisters, nesse vídeo eu vou trazer para vocês um checklist, uma lista com 7 itens para você seguir um passo a passo na hora de você fazer um investimento nos fundos imobiliários, tá? Então se você quer entender e ter mais assertividade ali na sua escolha e fazer um bom investimento no fundo imobiliário, veja esse vídeo até o final que eu vou te passar 7 itens, a checklist indispensável na hora de escolher os fundos imobiliários, e lembre que o último é o mais importante. Então se você quer fazer melhores investimentos, veja o vídeo até o final, tá? E se você não me conhece, eu sou Jonas Rocha, criador aqui do Brother Investidor, trazendo um vídeo toda semana sobre investimentos, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender a investir tanto no Brasil e futuramente vou trazer vídeos aí com investimentos no exterior, cara, inscreva no nosso canal e cresça junto com a gente, que a sua presença aqui é importante, tá? E manda aí pra mim qual que é o fundo imobiliário que você mais gosta na sua carteira hoje, tá? Joga aí qual que é o fundo que você mais, aquele queridinho, todo mundo tem aquele queridinho, então manda aí nos comentários o seu queridinho, tá? E cara, deixa o like, porque é muito importante aqui para o nosso crescimento, tá? Então, bora lá para o conteúdo. Bom, então, as ferramentas que eu vou trazer para vocês, vocês podem buscar num site que eu utilizo bastante e recomendo, que é o Funds Explorer, tá? Você acessando esse site, para você conseguir acessar ali os rankings dos melhores fundos imobiliários, mais bem avaliados, e principalmente ele vai ser os melhores dos segmentos, você vai acessar o Funds Explorer, faz seu login, acessa lá, no canto superior esquerdo vai ter ferramentas, você clica lá e vai ter no cantinho direito uma estrelinha com placar de FIIs, tá? Você clica lá, vai aparecer os fundos de tijolos, de papéis, os fundos de fundo e os de desenvolvimentos, ali com a lista dos principais ali dentro de cada segmento, tá? Os mais bem avaliados. Então vale a pena você pegar cada um desses ali e ver de 10 a 5 para você conseguir ver, através desses itens que eu vou te passar agora, qual melhor se encaixa na sua estratégia. E lembrando que não é nenhum tipo de recomendação, é um conteúdo para te auxiliar. Mas aqui o primeiro item da nossa checklist para você avaliar no fundo imobiliário é o setor ali de atuação do fundo imobiliário, tá? Primeira coisa que você tem que olhar é isso, porque você tem que começar a montar sua carteira diversificada, pô. Você não vai colocar vários ativos de um mesmo segmento, você não vai investir só em shopping, porque se vir uma crise como veio, quem estava investido só em shopping teve uma perda patrimonial muito alta e não estava tendo rendimento porque os shoppings fecharam. Então, diversificação é o básico que nunca erra. Então olha o segmento ali que o shopping, que o fundo imobiliário tá, se é shopping, se é logística, se é escritórios, se é papéis, se é fundo de fundos, tá? Você tem que saber fazer essa distinção e clicando lá nesse fundo imobiliário você consegue ler se ele é de qual segmento que é. Então a primeira parte é você funilar ali dentre segmentos para você poder escolher um dentro de cada e assim diversificar sua carteira de fundos imobiliários. O segundo item aqui do nosso checklist é você pegar fundos diversificados, tá, cara? Cara, você não pode investir em fundos que tem só um ativo ou só um inquilino, porque é muito arriscado vindo algum problema e esse fundo imobiliário perder bastante valor patrimonial e também não ter renda. Então, prefira investir em fundos imobiliários, se for de tijolos, que tenha vários imóveis, vários ativos ali, imóveis espalhados pelo Brasil, tá? Isso é muito bom. E se for fundo de papel, tenha fundo de papéis que tem várias crises na carteira. Quanto mais diversificado, mais diluído o risco e melhor vai ser o seu retorno no longo prazo, tá? Então, procure fundos diversificados e você também consegue ver isso lá no Funds Explorer, rolando ali, lá embaixo você consegue ver a quantidade de ativos que o fundo imobiliário possui na sua carteira. O terceiro item aqui da nossa checklist é a vacância física, tá? A vacância é basicamente quanto de espaço tá vago no fundo imobiliário perante a sua área toda ali disponível para locação. Vamos supor que o fundo tem uma área bruta de 100 metros quadrados total e ele tem 10 metros quadrados livre, ou seja, a vacância física seria 10% nesse caso, tá? E lembrando que a vacância física, quanto menor ela é melhor, tá? Então é bom você olhar essa vacância, porque pela vacância você já consegue ver se o fundo imobiliário tem ativos de qualidade, se é um fundo imobiliário que está bem localizado e se é um fundo imobiliário que tem imóveis ali com benfeitorias, reformas sempre feitas, porque fundos que têm essas características, boa localização, sempre faz reformas, tá em pontos estratégicos, a vacância normalmente não vai ser muito alta, tá? Fundos que tem vacância muito alta, tenha mais cuidado, análise mais criteriosamente porque a vacância está alta, mas a média sim de 5 a 10% é uma média do mercado, é normal. Então olha a vacância física e olha o histórico dela, como que foi ao longo do tempo.
você consegue ver lá no Funds Explorer também. Isso é muito importante para você ver a qualidade ali dos imóveis do fundo imobiliário. O nosso quarto item aqui da nossa checklist é a vacância financeira. É muito importante você olhar ela vai andar um pouco junto ali com a vacância física, mas a particularidade da vacância financeira é basicamente quanto do espaço vago referente ao todo do fundo imobiliário, aquela questão que eu falei com vocês de 10% da área vaga, quanto aqueles 10% estão deixando de entrar para o bolso do fundo imobiliário, tá? Porque, por exemplo, mesmo que o fundo tenha 100 metros quadrados ali disponíveis no total, tem um outro empreendimento, prédio que é mais representativo, que tem um aluguel maior, tem uma melhor localização, enfim, se esses estão vagos, são esses imóveis que têm aluguéis mais altos, estão mais vagos, a vacância financeira vai ficar muito alta. Por quê? Porque o aluguel que vinha desses fundos são aluguéis bem representativos. Se eles estão vagos, a vacância financeira do fundo vai ficar muito alta. Então é muito importante você olhar esses dois, a vacância física e a vacância financeira, tá? Porque isso, quando a vacância física e financeira está alta, quer dizer que o fundo vai ter custos maiores, despesas maiores. Por quê? IPTU, condomínio, limpeza, serviços, ele vai ter que pagar do bolso e não vai ter aluguel para poder cobrir esses custos. Então a despesa, o custo do fundo imobiliário fica mais caro e isso ali impacta em menor distribuição de dividendos para você, tá? Então olha muito bem esses dois, que é importante. E olha, eu gosto de olhar o histórico longo também para você ver como que se comportou ao longo do tempo essa vacância, tá? O quinto item da nossa checklist aqui é os tipos de contrato, tá? Isso você vai ver dentro do relatório gerencial, que você também encontra lá no Funds Explorer. Você clicando no ativo que você quer, você rola até lá embaixo que lá vai ter relatório. Você pega o do último mês e lê ali como que tá a situação de contrato, tá? Tem dois tipos de contrato hoje no mercado, o contrato atípico e o contrato típico. Eu gosto de pegar uma variação ali de pelo menos 50-50, não muito longe disso essa distribuição, ou seja, 50% em contratos atípicos e 50% em contratos típicos, porque você tem maior diversificação e maior previsibilidade. Contratos atípicos normalmente são contratos muito longos, que são revisados pelo índice de inflação, IPCA e IGPM, e são contratos de 10, 15, 20 anos, e normalmente os imóveis são feitos sobre medida para o locatário, tá? Então, na hora que o fundo, normalmente fundo de logística faz muito isso. Vem, por exemplo, a Magazine Luiza e fala, olha, eu quero um galpão com essas características. O fundo imobiliário vai lá, constrói, reforma, faz tudo de acordo com o que a Magazine precisa. Ela vai lá e assina um contrato de 15, 20 anos, totalmente longo prazo. Só que você não tem revisional de contratos, você só tem o reajuste pela inflação. E lembrando que se a Magazine Luiza sair, por exemplo, que ela fez um contrato de 15 anos e ela saiu ali faltando 10 anos, esses últimos 10 anos que falta, ela tem que pagar como multa. Então é um tipo de contrato que dá muita previsibilidade ali pro fundo imobiliário, mas o ruim é que não tem revisional, tá? Então eles abrem mão do revisional, mas é um tipo de contrato que dá muita previsibilidade de receita. Agora já o contrato típico, ele é um contrato mais curto, tendo duração de 3 a 5 anos. Ele vai ter revisional ali de contrato, se eu não me engano, após os 3 anos. Ele também é reajustado via índices de inflação, como IPCA ou IGPM. E ele não tem essa multa rescisória como tem esse atípico. Então é um fundo imobiliário que vai ter uma revisional mais constante, mas o problema é que ele não traz tanta previsibilidade quanto o atípico. Então por isso que é bom você variar ali os dois. Um fundo imobiliário que faz muito bem isso é um KNRI, ele tem ele meio a meio atípico e típico, então é muito bom, traz maior previsibilidade e melhor previsão de renda ali para o fundo imobiliário em questão. Então olha esse ponto aí que você encontra no relatório gerencial do fundo imobiliário. O sexto item da nossa checklist é o Dividend Yield, a parte que todo investidor gosta, que é a parte do money. Então, o que acontece? Como que eu gosto de analisar esse tipo de indicador? Eu gosto de pegar a receita meio que previsível assim dos próximos 12 meses. Eu não gosto de pegar o horizonte de 12 meses para trás, porque os 12 meses já passou, o mercado é cíclico, estamos entrando em outra era. Então, como você consegue entender ou enxergar isso? Cara, é bom você ler pelo menos 3 relatórios, entender o que está acontecendo com o fundo imobiliário, pegar o histórico dele e ver, pô, o fundo tá investindo, tem imóveis que tá para sair agora, esses imóveis vai trazer maior renda, enfim. Faz uma análise básica e pega 2 cenários, faz um cenário otimista, um cenário pessimista e depois faz a média. Assim, você consegue chegar no valor mais próximo da realidade sem ter grandes distorções, tá? Mas eu gosto de pegar o Dividend Yield, pegar dos próximos 12 meses ali projetados e dividir pelo valor da cota atual,
Cara, e eu gosto de comparar esse valor, vamos supor que deu 6% de dividend yield projetados para os próximos 12 meses. Eu acho interessante você comparar com a Selic, tá? Quanto que está a Selic hoje? A Selic está 6,25%. O fundo está pagando 6%, ainda vale a pena você ficar no fundo imobiliário, tá? Menos que tá pagando um pouquinho menos, só que a Selic ele vai ter impostos, IR ainda, e o fundo imobiliário até o momento está isento de imposto de renda. Mas é bom você fazer essa comparação entre fundo imobiliário e renda fixa para você ver como que está a remuneração do fundo imobiliário, tá? É sempre bom ele estar remunerando próximo à Selic ali, que é mais satisfatório para você. Lembrando que os fundos imobiliários também têm projeção e têm horizonte de valorização no longo prazo, então isso também tem que entrar na conta. Mas é muito importante você olhar o dividend yield para ver como que está a remuneração do fundo imobiliário em questão que você está analisando. Chegamos aqui no nosso 7º item da nossa checklist, o último e para mim o mais importante, que é você analisar o valuation, o preço, como que está o valor atual do ativo no mercado, tá? Então, como que a gente olha isso? Através do preço sobre valor patrimonial. Esse ativo a gente pega o preço do fundo imobiliário no mercado atualmente e faz a divisão pelo valor patrimonial. O que seria esse valor patrimonial? Seria basicamente quanto que vale todos os imóveis que ele tem na carteira por cota. Então, vamos supor que todos os imóveis ele vale X valor, por cota chega a 100. E a cota no mercado está sendo negociada a R$100. Você divide 100 por 100, dá o valor igual a 1. O valor igual a 1, ele seria o valor de estabilidade, ou seja, o fundo está sendo negociado ao preço justo dos seus ativos. Se essa distorção fosse para cima, vamos supor, desse 1,10, quer dizer que você está pagando 10% de ágio referente ao valor dos imóveis desse fundo imobiliário. E o mesmo acontece ao contrário. Se fosse 0,90, você está pagando 10% de desconto referente ao preço dos imóveis ali do fundo imobiliário. Então, é sempre bom você tentar comprar próximo de 1 ou abaixo de 1, porque quer dizer que você está comprando mais barato que o valor dos ativos do fundo imobiliário. Então, se você paga um ágio muito caro, primeiro, o seu dividend yield projetado vai ser muito baixo, porque você está pagando caro, e com o passar do tempo, a tendência aos fundos imobiliários voltar próximo ao seu valor patrimonial por cota, a relação que dá estabilidade igual a 1. Então é muito bom você saber comprar nos momentos certos, pegar os ciclos de mercado. Nesses atuais momentos, estamos vivendo ciclos de alta de juros, Selic aumentando, etc. E com isso os fundos imobiliários estão caindo, então está tendo muita oportunidade. Então quem está comprando hoje, daqui 2, 3 anos, pode ter certeza que o ciclo vai mudar e vai ter um boom, tá? Então é muito importante você saber analisar esses ciclos e entender, cara. Você tem que pensar diferente do mercado. Enquanto a grande maioria está saindo dos fundos imobiliários e indo para a renda fixa, você tem que se perguntar, isso é um movimento racional? É um movimento interessante de se fazer? Então sempre se coloque para pensar. Os investimentos é muito emocional, muito psicológico, é muito comportamental. Então se você sacar esses movimentos assim, no longo prazo, o nosso jogo aqui é no jogo de longo prazo, 5, 10 anos. No longo prazo você vai sair vencedor, tá? Mas esses 7 itens na checklist eu trouxe para te ajudar. Você tem que ler o relatório gerencial, tá? Isso é indispensável quando você quer fazer um investimento no fundo imobiliário. Leia pelo menos 3 relatórios gerenciais. É muito rápido, você vai gastar nem 1h30 do seu dia, mas vale muito a pena a análise para você saber o que você está comprando e qual que é a perspectiva futura desse fundo imobiliário. Mas, cara, se você gostou desse tipo de conteúdo, cara, deixa o like, se inscreva no nosso canal, que eu quero você comigo pra gente crescer junto cada vez mais, tá? Eu sou Jonas Rocha, criador do Brother Investidor. Tamo junto, valeu!